Fala pessoal, e aí galera, de volta a mais uma live. É isso aí, agora começando aqui, estabelecendo a conexão ainda, estabelecendo aí a nossa conexão. É importante o pessoal já chegar com a gente aqui e iniciar a formar nossa audiência. Então é isso aí pessoal, para você que está chegando ao vivo, né, para você que está chegando aqui, nosso programa toda quarta-feira, né, por volta das 9 da noite, o nosso amigo Daniel já está com a gente, né, formando a nossa audiência. Estamos formando a nossa audiência. É isso aí, pessoal. Você que está chegando agora, você que está acompanhando a gente, né, quarta-feira, toda quarta, por volta das 9 da noite, nós estamos com a nossa live, com o nosso programa Saúde Já. Toda semana, um tema de saúde que nós vamos trazer aqui para você. Hoje um tema importante, um tema interessante, que é a pressão alta. Nós vamos falar aí um pouquinho da pressão alta. Acho que é um tema super válido que nós precisamos conversar, né? Nós precisamos falar um pouquinho sobre esse tema. Inclusive foi sugestão aí de internautas, sugestão dos nossos amigos que estão sempre acompanhando a nossa página, né? Lembrando a você que a página Edermiano é uma página figura pública, e acho que é interessante você convidar os seus amigos para curtir a página. Tem muita informação, como eu falei, toda semana um tema de saúde para você. Então o pessoal está chegando aqui, já está entrando pelo Instagram e também pelo Facebook. É isso aí, essa ferramenta maravilhosa do Facebook, permitindo aí nós estarmos ao vivo. Belê, sempre com a gente, nosso grande amigo. Belê. Olha só, gente, vamos lá então. Então, o que é o nosso projeto, né? Antes da gente dar continuidade, deixa eu ver aqui se está tudo ok aqui, o ângulo aqui, né? O que é o nosso projeto, pessoal? Nosso projeto é o projeto Saúde Já, né? Eu já fazia isso no rádio desde 2005. Nós fazíamos o programa na rádio. Claro que a rádio ela tem uma outra proposta, né? As pessoas acabam ouvindo o programa, e nós adaptamos o programa para as redes sociais. Então nós estamos aqui no Facebook e nós estamos também no Instagram. Então estamos nas redes sociais e ao vivo. Então você pode interagir com a gente, isso que é legal. Você que está na audiência com a gente, você pode interagir com a gente, você pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu questionamento, a sua crítica, né? Aqui o nosso espaço é bem democrático, então você pode mandar para a gente aqui o seu questionamento, que nós estamos aqui prontos para atendê-los, né? Beleza, pessoal? Lembrando aí a vocês, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então fazer aqui também a homenagem, né? Parabenizar as mulheres também que estão aí na audiência com a gente, tá bom? E olha só, gente, vou fazer um pedido para vocês também, né? Compartilha na timeline de vocês, compartilha na página de vocês, pessoal, porque é muito legal. Mais pessoas vão estar informadas, né? Você compartilhando. Valeu? O pessoal do Facebook pode fazer isso, né? É isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho então da pressão alta, pessoal. Vamos falar desse tema, que é um tema que está super em alta, um tema que todo ano, toda semana, né, a mídia sempre tem algum assunto a respeito deste tema, que é a pressão alta. E eu trouxe até um artigo aqui super legal, super interessante. Eu estou usando ele aqui para eu me basear nele, para eu não me perder, tá bom, gente? Então, se eu fazer alguma leitura aqui de algum tema, de algum texto, vocês me perdoem. Na verdade, são questões, né? Na verdade, são um roteiro aqui para eu poder dar uma continuidade. Mas o que é essa questão, então? Vamos lá, o que é a questão da pressão alta, né? Tem gente que fala assim, minha mãe tem um probleminha de pressão alta, né? Ela está com uma pressão alta, é um probleminha. Gente, é um problemão, né? A pressão alta, ela não é um probleminha, gente, né? Então, olha aqui para mim, gente, vocês que estão acompanhando aqui a nossa live, a pressão alta não é um probleminha, não. Pressão alta é uma questão, é uma patologia que merece total destaque e merece todo o cuidado médico com relação a isso, tá certo, pessoal? Já vou explicar o porquê, né? Olha só, eu estou com um número aqui, porque achei legal colocar os números, né, para as pessoas, né? Então, metade dos brasileiros com mais de 50 anos é hipertensa. Olha só, gente, vamos pegar todos os brasileiros, né, com 50 anos e vamos colocar tudo, agrupar esse pessoal.
né? Todos os estados do Brasil. A gente vai ter aí que metade desses brasileiros são hipertensos. Então, um número muito grande, né? Para efeito de comparação, é um número muito grande. Então, é hipertensa. E essa proporção, ela atinge 60% depois dos 60 anos. E não para de aumentar daí por diante. Então, a gente pode dizer o seguinte, primeira conclusão do dia, nós podemos dizer que a pressão alta, ela vai tendo uma maior prevalência, ela vai tendo uma maior presença, conforme vai aumentando a idade da pessoa. Né? Deu para a gente entender essa primeira etapa? Legal, né, pessoal? Então, conforme a idade da pessoa vai avançando, nós temos aí um aumento do número de casos de hipertensão. Então, muito legal essa primeira análise, essa primeira conclusão que nós estamos chegando. Né? Ah, Eder, mas eu conheço lá uma pessoa tem 20 anos, 30 anos e a pessoa é hipertensa. Claro, pode acontecer, com certeza. Tem esses casos também. E merece todo o cuidado da mesma maneira. Eu tenho amigos que são hipertensos, tomam medicamentos para hipertensão. Já a gente vai entrar nessa questão dos medicamentos também e a sua importância. Né? Então, né, aquilo que eu estava falando, né, gente? Às vezes a pessoa fala, tô com um probleminha de pressão. Na verdade é um problemão. Né? A hipertensão é uma doença, ela é traiçoeira, é uma doença que ela é silenciosa. Né? Tá chegando uma pergunta aqui, quais cuidados especiais devemos ter com uma pessoa que tem a pressão alta? Nossa, com certeza, nós vamos falar isso no decorrer do programa. Então não sai daí da nossa audiência. Né? Os cuidados especiais que nós temos que ter com a pressão alta, vamos falar disso. Né? Isso está relacionado aos fatores de risco. Né? Você vai ver que eliminando os fatores de risco, você pode ter sim uma diminuição da sua pressão arterial. Nós vamos falar já disso. Uma das questões que nós elencamos aqui é a questão da idade. Né? Então, conforme a idade, nós temos aí um aumento do número de casos de pressão alta. Bom, e o que acontece então? O que é a pressão arterial? O que é isso? Gente, o coração é uma bomba. Né? Nós temos o coração, é um órgão. Antes de a gente falar disso, a gente tem que falar um pouquinho do coração. O coração é um órgão e é um órgão super importante do nosso organismo, assim como nós temos vários outros órgãos importantes. E é um órgão que vai estar fazendo o bombeamento do sangue. Então, por minuto, pessoal, passa de 5 a 6 litros, né, de sangue por minuto. Então, você imagina só a quantidade de sangue por minuto. É isso mesmo que você ouviu, gente. 5 a 6 litros por minuto passa pelo coração. Então, ele é uma bomba, está, então, fazendo esse sangue circular no nosso organismo. O sangue precisa chegar a todas as nossas áreas, né, a todos os outros órgãos, a todos os tecidos do nosso corpo, e precisa levar oxigênio e nutrientes para esses tecidos. Né? Então, a função do coração é justamente essa. Acontece que ele é um órgão, então tem a pressão. Né? Toda bomba tem uma pressão. Mesma coisa quando você vai pegar e jogar água lá no seu jardim. Né? Você está com a mangueira, você abre a torneira, no total, aquela água vem com mais pressão. Né? E vai chegar na ponta da mangueira com mais pressão. Então, é hidrodinâmica, pessoal. A questão do coração é hidrodinâmica pura, é física pura. Eu lembro muito bem uma matéria que tinha, que era física médica, né, no curso de ciências biológicas. Antes do curso de farmácia que eu fiz ciências biológicas também. E lá tinha uma matéria que era uma matéria física médica, uma matéria que botava medo na gente. Né? Então tinha um monte de cálculo da pressão arterial, né? Cálculo vetorial, da direção do sangue. Porque o sangue sai do coração, pessoal, e onde que ele vai? Vai nas artérias e veias. Né? A gente tem ali o coração, se você fazer uma divisão, tem as cavidades, ventrículos, né, átrios, divididos ali por válvulas. E especialmente o ventrículo, que está ligado à aorta, né, o ventrículo esquerdo, ele é uma das áreas mais, digamos assim, de maior pressão, porque é onde está ligada a aorta, que é onde vai ser um volume grande de sangue. Né? Então, a questão do coração, né, e as artérias e o sangue, que é um fluido, é pura hidrodinâmica, são questões da física que estão ali. E, claro, né, exerce uma pressão. Eu dei o exemplo lá da mangueira do jardim. Se você abre muito rapidamente, aquela água vai exercer uma pressão. Se você, ao longo da mangueira, tiver um nó na mangueira, o que vai acontecer, pessoal? Né? Aquele local vai estar tendo um represamento de água. E aí pode acontecer um aneurisma, pode acontecer um rompimento daquela mangueira, semelhante a uma veia, por exemplo, a uma artéria. Né?
Mas esse é outro problema, né, gente? Isso aí é outro problema que merece outra saúde já. Então, o coração vai fazer esse bombeamento. E isso é uma pressão arterial, exerce uma pressão. Esse movimento do sangue, quando o sangue sai da cavidade do coração e bate numa artéria, isso gera uma pressão. Então, daí o nome pressão arterial, tá certo, gente? Por isso que é o nome pressão arterial. E a gente consegue medir essa pressão arterial, né? Muitas pessoas vão na farmácia, até no meu cotidiano farmacêutico aqui, eu como farmacêutico, né? Como sempre, às vezes estou no balcão da farmácia, né? Quando eu não estou na rua, né? Estou aqui na farmácia, e as pessoas vêm medir a pressão arterial. Eu quero aferir minha pressão, quero medir minha pressão, quero pesar minha pressão, enfim, a pessoa vem. E aí o que acontece? A gente está com o aparelho de pressão, está com o esfigmomanômetro, né? Minha assessoria, por favor, faz um favor, traz o estetoscópio e o esfigmomanômetro, né? Pediu o pessoal me ajudar aqui, traz para mim que eu vou mostrar algumas coisas aqui, que é o aparelho de pressão, né? O aparelho de pressão, então, que é o esfigmomanômetro, mais o estetoscópio que a gente usa para escutar. E a gente vai ter lá, e o farmacêutico, o médico, sempre fala para a pessoa, né? Sua pressão está 12/8, ou está 14/8, né? Então, obrigado. E está aqui o aparelho de pressão. Então, tem lá o esfigmomanômetro, que é o aparelhinho de pressão, mais o esteto, né? Mais o estetoscópio que a gente usa para escutar. E aqui está o reloginho, né? Vocês conseguem ver aqui, gente? Está o reloginho que vai mostrar, então, 12/8, né? Ou seja, 12... Por que eu estou falando 12/8, gente? Porque 12/8 é a pressão, né? É o nível de pressão ideal. A gente pode colocar assim, né? Se a gente tiver uma pessoa que está medindo lá 14/9, por exemplo, já é um indício de uma hipertensão. Mas eu posso falar isso para a pessoa? Eu posso falar que a pessoa está hipertensa? Não posso falar isso, gente. Tá? Por quê? Porque a pessoa precisa passar por uma avaliação médica. Antes da gente falar que ela é hipertensa, a gente precisa falar para a pessoa passar por uma avaliação médica. Por quê? Porque está ligado à pergunta lá da nossa amiga, né? Quais os cuidados devemos ter com uma pessoa que tem pressão alta, né? Está relacionado a isso, está relacionado aos fatores de risco, está relacionado a questões relacionadas, né, à pessoa. Às vezes a pessoa está num momento de estresse, passageiro, e ela vai medir a pressão vai dar ali um pouco alterada. Às vezes a pessoa está com uma pressão, ela está em repouso, ela dormiu, por exemplo, teve uma boa noite de sono, e vai medir a sua pressão, ela está tranquila, vai estar no nível normal muitas vezes. A pessoa fez exercício físico e foi medir a pressão, essa pressão vai estar com um ligeiro aumento, né? A pessoa fez uso de álcool na noite anterior, por exemplo, no período anterior a medir a pressão, vai ter alteração. A pessoa é fumante, é tabagista e fumou, vai ter alteração. Então, tá vendo, gente, as questões envolvidas aqui na pressão alta, né? Uma série de fatores. Então, é isso que a gente está falando aqui, né? Um tema interessante aqui, um tópico interessante aqui do meu artigo, né? A pressão arterial é consequência da força que o sangue faz contra a superfície das paredes internas da artéria para obrigá-lo a circular. É isso que eu disse, pessoal. O coração é uma bomba, esse líquido sai, né? O sangue sai do coração, vai para a aorta, por exemplo, vai para artérias importantes, e isso gera uma pressão, né? Basicamente, quando a gente fala de pressão arterial, é justamente isso. Acontece que existem fatores que fazem com que essa pressão aumente, e alguns deles nós elencamos aqui, né? A pressão arterial ela não é constante no decorrer do dia, tá certo? A pressão arterial ela não é constante no decorrer do dia, né? A gente vê aí que existe um repouso quando a gente está dormindo, como eu falei agora, né? Com os vasos relaxados, né? A pressão ela tende a cair, tá certo, pessoal? Uma coisa interessante também, né? Eu falei que no comecinho do programa que a pressão alta, ao longo dos anos, né, uma pessoa de mais idade, ela tem mais tendência a ter pressão alta. E isso acontece pelo seguinte, pessoal, as artérias que estão ali, artérias e veias que estão ligadas ao coração, principalmente as que estão ligadas ao coração, todas elas, na verdade, mas principalmente as que estão ligadas ao coração, ao longo do tempo, elas sofrem um enrijecimento, elas ficam mais duras, tá certo? Elas têm uma flexibilidade natural, essas artérias e veias, né? Elas são meio elásticas, né? A estrutura celular dessas artérias e veias. E ao longo dos anos, elas vão sofrendo um enrijecimento, elas vão ficando mais duras.
E algumas podem desenvolver até uma doença, um problema que a gente chama de arteriosclerose, né, ficando mais enrijecidas. Mas isso também está relacionado a colesterol presente, a excesso de colesterol presente, entre outros fatores. E isso vai causando um enrijecimento. Isso também é questão relacionada à pressão arterial. Isso também pode ocasionar um aumento da pressão, né, ou seja, hipertensão arterial. Tá certo, pessoal? E como é que a gente tem que fazer a medição, né? Como eu disse para vocês, eu como farmacêutico, no meu cotidiano farmacêutico, meço várias vezes a pressão arterial das pessoas. E como é que a gente tem que fazer? Aqui tem um roteiro muito legal, ó. Então eu vou falar para vocês aqui, né, que ao medir a pressão arterial, o aparelho tem que estar ajustado no braço, tem um local certo, né? É importante estar à altura do coração, por isso que é bom a pessoa estar sentada e próxima, na mesma altura do coração, essa medição, né? É bom você descansar 5 a 10 minutos, né? Não chega correndo na farmácia, né, ou no consultório médico e vai já medir a sua pressão alta, né? Medir a sua pressão, na verdade. Você tem que esperar um pouquinho, 5 a 10 minutos, para medir a sua pressão, tá certo? Então, isso é importante. Então, nosso amigo nobre colega, nobre vereador Sérgio Sá está presente na audiência com a gente também. E olha só, gente, então espera 5 a 10 minutos num ambiente calmo antes de efetuar essa medida, tá certo? Isso é uma dica importante que eu passo para você, né? É importante você não ter realizado esforço físico na última hora, não ter bebido na última meia hora, isso é importante também, né? Não cruzar as pernas, esvaziar a bexiga, né? Também são outras questões. Muitas pessoas não lembram disso, né? Quando vai medir a sua pressão, tá certo? Quando vai aferir a sua pressão. As pessoas não lembram desses fatores. E esses fatores influenciam de maneira direta na medição da pressão arterial. Tá certo, pessoal? Essas são algumas dicas aqui, né? Então, por isso que é preciso ter cautela quando você vai falar que a pessoa é hipertensa, tá certo? Você, para fazer isso, pessoal, precisa passar por uma avaliação médica. E aí, essa medição é feita várias horas do dia, feito várias consultas com a pessoa, até constatar mesmo que ela é realmente hipertensa, tá certo? Tá bom, pessoal? Aí o nosso amigo aqui mandou um abraço também para o nosso amigo Maurício Pascucci, também deve estar na audiência com a gente aí, tá bom? Tá vendo? E é o seguinte, pessoal, qual que é o nível da pressão arterial que tem que estar, né? Qual que é o nível mais correto? Né? Geralmente 12 por 8. 12 por 8 é o nível ideal. Para cima disso, pessoal, se a gente tiver lá 14, né, aqui é a máxima, a pressão máxima, eu não vou entrar nesses detalhes, pressão diastólica, pressão sistólica, pressão máxima e mínima, não vou entrar nesses detalhes hoje, pessoal, que isso aí são questões um pouquinho mais complexas. Mas o que acontece? A pressão é o 14 por 8, 14 por 9, por exemplo, já é um grau de hipertensão, né? Eu já cheguei a medir pressão de pessoas a 18, né, 20 por 12, 20 por 10, né? Números assim alarmantes. E muitas vezes a pessoa não está sentindo nada, gente. Olha, atenção, hein, pessoal? Muitas vezes a pessoa não está sentindo nada. Então, Éder, a pressão alta, né? A hipertensão arterial, ela tem sintomas? A gente consegue ter sintomas? Gente, não conseguimos ter sintomas, a não ser que você está há muitos anos com a sua pressão elevada, você não mede a sua pressão nunca. Isso é um problema, tá certo, pessoal? É importante você sempre estar aferindo a sua pressão arterial. Então, converse com o seu farmacêutico, enfermeiro de confiança, com o seu médico, né? E vá medir a sua pressão. É rápido, fácil, né? É muito tranquilo medir a pressão. E para você analisar como é que está. Às vezes é um momento de estresse, a pressão está um pouquinho elevada. Às vezes você não é hipertenso por causa disso, né? Por conta disso. Mas muitas vezes é importante estar medindo a sua pressão, uma frequência, para você diagnosticar precocemente. Como eu falei, ela é assintomática, a não ser quando a pressão está há muitos anos, né, instalada na pessoa e está causando prejuízos, como por exemplo, e a pressão alta, pessoal, ela causa prejuízos. Eu falei que ela está relacionada ao coração, ela causa hipertrofia do coração, e muitas vezes a pessoa sofreu um infarto do miocárdio, por exemplo, e vai para uma cirurgia, né? O coração ele tá tão grande, pessoal, porque ele sofreu uma hipertrofia, ele aumentou de tamanho, né? A pressão alta faz com que o coração aumente de tamanho. Claro, ele precisa bombear com mais força, né? Aquele sangue está com um problema, né? A pressão está alta, então o coração acaba forçando o coração. E às vezes o médico, é o que os médicos chamam de coração de boi,
onde o coração então está com regiões ali hiperatrofiadas, que o coração é um músculo, então vai acontecer uma hipertrofia daquele músculo. E onde que eu estava falando mesmo? A questão dos vasos sanguíneos também, né? Vai causar exatamente o coração, a pressão alta vai lesando outros órgãos também, como rins, olhos, cérebro, tá certo, pessoal? Então, pressão alta não é só a questão do coração, né? É o corpo como um todo. E vai lesando esses órgãos também, vai lesando vasos sanguíneos importantes, né? Então, essas questões aí que a gente está falando, né? Outra coisa aqui, pessoal, como eu falei, né? Não causa, então, a gente não tem sintomas, a não ser que é muito tempo que está instalada a doença. E quais são os sintomas que pode acontecer, então, num aumento abrupto, um aumento rápido de pressão alta? Pode acontecer dor de cabeça, tontura, peso na nuca. Esses são alguns sintomas, né? Zumbido no ouvido. Mas esses são sintomas, pessoal, quando a doença já está instalada há muito tempo. Como eu disse, a pressão alta a gente não tem sintoma. A gente não consegue sentir, minha pressão está alta, estou achando que minha pressão está alta. A gente não consegue sentir. Muitas vezes coincide, né? Você está em um momento de estresse, ou faz muito tempo que a pressão alta está instalada na pessoa, que aí os sintomas aparecem, tá certo? Outro dado importante aqui, em 90 a 95% dos casos, não se consegue descobrir a causa da hipertensão, né? É um fator importante, um dado importante também. A gente muitas vezes não consegue descobrir a causa da hipertensão, né? E os tratamentos, né? Como é que é? Outra questão aqui que vai de encontro com a nossa amiga que fez uma pergunta, né? Quais são os cuidados, né? A melhor forma de você controlar a pressão arterial é alterar o meio de vida, né? As mudanças no estilo de vida. É isso que é importante. Eu estou até com o artigo aqui que eu estou acompanhando. Então, manter a atividade física diária, né? Fazer uma caminhada, né, pessoal? Isso é importantíssimo. Isso vai ajudar bastante, né? A questão do controle da pressão. Né? Evitar a obesidade. A obesidade também é um fator que está relacionado aí à hipertensão, né? A gente tem estudos que mostram que a cada quilo que a pessoa agrega, que a pessoa alega, que a pessoa tem, né? A cada quilo que a pessoa tem, deixa eu só colocar aqui no modo avião aqui. A cada quilo que a pessoa agrega na sua massa corpórea faz com que haja então um aumento da pressão arterial, tá certo, gente? Isso é uma questão importante aqui, né? Desculpa aqui a oscilação da conexão. O pessoal do Instagram não aconteceu nada, mas o pessoal do Facebook deu uma oscilação na conexão aqui. Então, por exemplo, outra questão também que a gente tem que fazer, né? Consumo exagerado de bebidas alcoólicas, é outro fator de risco, né? Alimentos gordurosos também, isso também está relacionado aí ao aumento da pressão arterial, né? E o sal, né? A questão do sal, ela está intimamente ligada à questão da pressão arterial. E a questão do sal e a pressão arterial merece um programa só deles, pessoal, né? Porque a gente vai envolver aí questões renais, a questão do por que não pode uma comida salgada, por exemplo, é um veneno para. Alô, pessoal, desculpa aqui a nossa live aqui, né? Houve uma pequena interrupção, né? Caiu até a audiência aqui. Olha só, gente, então vamos lá. Então a melhor maneira aqui de você reduzir, né, o problema da pressão alta é justamente reduzir o estresse, né, o sal, a obesidade, né? Isso que é importante, né? E outra coisa, pessoal, quem fuma, né? Deixar de fumar vai ajudar muito no controle da pressão arterial, tá bom, gente? O cigarro é um veneno, assim. Inclusive, tem estudos que mostram, a pessoa acabou de fumar, vai medir a pressão, a pessoa já se eleva devido ao ato de fumar, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Outra dica importante que eu acho que é importante também, pessoal, é o aparelho de pressão. Eu mostrei para vocês aqui o aparelho de pressão, né? Onde, amigo, eu mandei para você o aparelho de pressão aqui. Então tem o esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro é o aparelho de pressão alta, para medir a pressão, para regular a sua pressão. E eu acho super interessante a pessoa ter um aparelho desse na casa. Muitas pessoas gostam daquele que é o eletrônico, de você pôr no pulso. Também vai ajudar. Mas eu gosto desse. Esse é o que é o mais usado. E você só precisa de uma pessoa que esteja aí treinada para medir a pressão. Então, eu acho que é interessante. Se você é hipertenso, né? Se você é hipertenso, você pode, então, fazendo esse controle diário. Então, acho que a melhor coisa é fazer esse controle diário
da pressão alta, tá certo? Então o aparelho em casa é super tranquilo. Outra coisa aqui, que eu acho que é importante também, que está no meu... Eu fiz um roteiro aqui, pessoal, então estou acompanhando aqui para não me perder no roteiro, tá certo? Tratamento. Isso eu escuto direto no meu cotidiano aqui como farmacêutico, eu escuto direto essa questão, né? Eu estou tomando um medicamento que o médico passou para pressão alta. Então tem vários medicamentos para pressão alta, pessoal. Tem o losartana, tem captopril, enfim. Existem mais centenas de medicamentos para pressão alta. E muitas vezes o médico vai fazer a escolha, ele vai analisar qual que é o melhor que se enquadra, qual é o melhor que vai estar mais adequado, né, ao tratamento. Porque cada um tem o seu funcionamento, né? Muitos são diuréticos, o médico combina o antihipertensivo com o diurético, tá certo? Mas o mais importante de tudo isso, pessoal, é o seguinte: se o médico passou aquele tratamento para você, você tem que continuar a fazer esse tratamento. Muitas pessoas não aderem ao tratamento e aí o que vai acontecer? Minha pressão está boa, eu estou tomando medicamento, minha pressão está boa. Claro que ela está boa, ela está boa porque você está fazendo o tratamento. E muitas vezes a pessoa para de tomar um medicamento, ela não adere ali ao medicamento, ela muitas vezes esquece de tomar. E aí, o que a gente vai ter novamente? A gente vai ter um quadro de aumento da pressão alta, né? Um aumento da pressão, uma hipertensão arterial, porque a pessoa, evidentemente, não aderiu ao tratamento e parou de tomar o medicamento. Isso acontece muito, gente. Acontece muito. Então, é uma questão muito importante que a gente tem que colocar em pauta aqui para as pessoas e para você que está acompanhando a nossa live. Saúde já, né? Saúde já, toda semana, toda quarta, um tema de saúde para você aqui no nosso Saúde Já, nossa live, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. Valeu, pessoal? Toda semana um tema de saúde, inclusive hoje o tema pressão alta, um tema super legal que a gente está tratando aqui com vocês. E se você tiver algum tema, manda para a gente, né? Manda inbox aqui na nossa página, manda para a gente, né? A gente vai colocar aqui esse tema, alguns temas aí que você sugerir para a gente. Beleza, pessoal? Valeu? Saúde Já, toda quarta-feira, nosso programa aqui. E hoje com o tema pressão alta. Então, muito legal aqui essa questão. Então, vocês viram, né, pessoal? Não interrompa o tratamento. Se você está tomando um medicamento para pressão alta, não interrompa o tratamento. Tá certo, gente? Muitas vezes, pessoal, o tratamento vai ser para o resto da vida, né? O médico vai falar para você assim, o seguinte, você vai ter que... Muitas vezes o médico vai adequar o medicamento, a pessoa vai fazer um período de adaptação ao antihipertensivo, e muitas vezes o medicamento vai ser tomado para o resto da vida, gente. Então, quem toma o medicamento... É aquela questão que eu falei, né? A pressão está boa porque a pessoa está tomando o medicamento. E muitas vezes a pessoa vai tomar o medicamento para o resto da vida. Então, não adianta se revoltar, não adianta ficar bravo, né? Agradeça que hoje existem muitos antihipertensivos e eles estão disponíveis no mercado, estão disponíveis aí, muitos são distribuídos, né? Gratuitamente, inclusive, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente tem que agradecer que os medicamentos existem, os antihipertensivos existem e estão lá à disposição, até com uma certa facilidade para o nosso tratamento, né? Beleza, pessoal? Combinado? Joia! Olha, eu separei uma questão aqui, mais um número importante também aqui, mais um número, pessoal, olha só. Você sabia que o controle da pressão arterial reduz em 42% o risco de derrame, né? Que é o aneurisma, também chamado derrame, e em 15% o risco de infarto, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, são números muito importantes, né? Você controlando a pressão arterial, você reduz em 42% o risco de derrame e 15% o risco de infarto. Tá certo? Olha só que números importantes aqui que a gente trouxe para você, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito legal, pessoal. E aqui eu trouxe também uma questão aqui, olha, mais um número, né? Hipertensão arterial mata quase 10 milhões de pessoas. Então, vamos controlar a pressão alta, né, gente? Vamos medir a sua pressão, vamos sempre em contato aí com o seu farmacêutico, com o seu médico, né? O enfermeiro também, que é um profissional da saúde, para medir a sua pressão arterial e saber como é que está a sua saúde, tá certo? Saúde já! Toda quarta-feira, um tema de saúde aqui para você. Gente, eu trouxe um negócio muito legal aqui, que é o mitos e verdades. Muitas coisas eu já citei aqui, né? Antes de encerrar a nossa live, eu trouxe aqui os mitos e verdades, né? Para a gente colocar aqui
justamente bater o martelo aqui na questão da hipertensão arterial, não é mesmo? Para a gente colocar essa questão aqui em pauta, né? Então, mitos e verdades da pressão alta, eu acho que esse é o principal ponto da nossa live de hoje, né? Então, muito legal. Então, olha só, gente, né? Aldito Pedro, a Thaís Campos, né? O Dorival, o Ivo Caldas aí presente com a gente. Obrigado pela audiência, pessoal. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, ó. Éder, a pressão naturalmente baixa é um problema? Muito legal essa pergunta, né? Quem tem pressão baixa? A pressão baixa, pessoal, o grande problema é a pressão alta, né? O grande problema que vai causar prejuízos, tudo isso que a gente está falando, né? Problemas nos vasos sanguíneos, problemas em órgãos importantes, é a pressão alta. A pressão baixa, tranquilo. Se ela está baixa, joia. Porque ela não pode abaixar muito também, né? E aí a gente vai ter outros problemas. Mas se ela é uma pressão baixa, super tranquilo, tá certo? Né? Se você está se sentindo bem, você tem a pressão baixa, está se sentindo bem, super tranquilo. Então não é um problema. Então obrigado pela pergunta aí. Eu acho que isso é importante, a gente ter essas nossas perguntas para a gente poder interagir com o nosso público. Agora vamos lá, gente, vamos lá nos mitos e verdades que eu separei para vocês aqui. Eu acho que é muito legal a gente falar dos mitos e verdades da pressão alta, né? Então vamos lá, primeira questão aqui, retirar o sal da comida evita o aumento da pressão alta? O que vocês acham, pessoal? Isso aqui é um mito, gente. Não adianta só tirar o sal da comida, né? A gente sabe que apenas tirar o sal da comida não vai evitar o aumento da pressão alta. Claro que é importante você reduzir o consumo de sal, isso é importantíssimo. Mas o que acontece, gente? Muitos alimentos que nós consumimos têm naturalmente o sódio, né? Tem sal na sua presença, né? Na sua composição, né? Então, por exemplo, tem gente que come muito miojo, né? Tem aquele temperinho. Aquilo lá é muito sal presente, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que o brasileiro consome o dobro da quantidade recomendada. Então, muito cuidado aí com relação a isso, né? O segundo questão aqui, o estresse aumenta a pressão arterial? Isso é verdade, pessoal, o estresse aumenta a pressão arterial. Por quê? A gente tem ali uma estimulação do sistema nervoso simpático, né? E consequentemente, aumento da pressão arterial, né? E redução do sangue circulante nas coronárias, né? Aumento do consumo de oxigênio pelo músculo também. E o estresse não é bom, né, pessoal? O estresse mexe com uma série de questões hormonais também, faz com que ocorra um aumento da pressão arterial. Então, muito complicada essa questão, né? O estresse realmente é um grande inimigo, né? É um fator que aumenta a pressão arterial. Então, o estresse é verdade, né? O estresse é um fator que aumenta a pressão arterial. A pressão arterial é mais comum entre as mulheres? Podemos colocar assim? Esse também é um mito, gente, né? A pressão arterial está prevalente tanto em homens quanto mulheres, né? A gente tem aqui tem um dado sobre isso, né? Que a prevalência é 35,8% dos homens e 30% nas mulheres. Porém, após a menopausa, ocorre uma inversão, né? Fica prevalente um pouquinho mais nas mulheres. E isso está relacionado a hormônios, né? Está relacionado à deficiência, à diminuição da produção de estrogênio, que é um protetor natural do sistema arterial. Então, isso é um mito, né? Não está mais presente, não é mais comum entre as mulheres, não é isso, né? A prevalência é praticamente igual nos dois, né? Um leve aumento nos homens, depois esse aumento ocorre nas mulheres após a menopausa. Então, bem explicada aqui essa questão. O álcool prejudica o controle da pressão arterial? Isso é verdade. Eu falei aqui anteriormente que o álcool prejudica, sim, a questão da pressão arterial. Ele está relacionado ao maior risco de problemas cardíacos, né? O consumo do álcool. Mas como é que tem que ser esse consumo aí, Éder? Como é que, né? Você não pode consumir muito, né? Você não pode consumir demais. Vamos colocar tudo que é excesso, acaba causando problemas. Então, o álcool é um fator que é verdade, essa questão do álcool, né? Não é um mito, tá certo, gente? Vamos lá, né? Uma outra questão, a hipertensão não apresenta sintomas. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade, né, pessoal? A gente não tem sintoma da pressão alta, tá certo? Os sintomas que vão aparecer como eu disse anteriormente, quando a pressão aumenta demais, muito rapidamente,
ou quando os problemas da pressão alta já estão há muitos anos instalados na pessoa, né? A pessoa está há muitos anos com a pressão alta, não cuida, e aí que pode ter alguns sintomas, né? Alguns casos, dor de cabeça, zumbido no ouvido, visão turva, né? Tontura, dor no peito, palpitações, entre outros, né? Então, esses são alguns dos sintomas, mas ela não causa sintomas. É importante a gente salientar isso, gente. Tá certo? Os sintomas que aparecem é porque a doença está instalada há muitos anos e porque ocorre um aumento abrupto, ou seja, um aumento muito rápido da pressão alta, né? Quem tem pressão alta corre risco de infarto e outras doenças. Uma absoluta verdade isso, pessoal. Isso não é mito, é verdade. A pressão alta, ou seja, a hipertensão não controlada, vai causar problemas, né? É um fator de risco importante, né? E pode causar infarto, como eu falei aqui, né? Quem tem pressão alta tem maior probabilidade de ter infarto do miocárdio, tem maior probabilidade de ter um aneurisma, né? Ter um rompimento de uma artéria, tá certo, gente? Então é importante, os rins também, pode causar insuficiência renal. Nós temos casos aí de pessoas, perda de visão, porque afeta também a retina, afeta também os rins, causando insuficiência renal, né? Então, muito complicado. Ó, o Luiz Gustavo, né? Gabeloto Miano, né? E primo, beleza? Abraço a toda a família aí, tio Carlão, né? Maria do Carmo, sempre presente nas nossas lives, beleza, gente? É isso aí. Então, verdade, né? Quem tem pressão alta corre maior risco de ter infarto e outras doenças, tá certo, gente? E o nosso último ponto aqui, hipertensão tem cura? E aí, gente, dá pra gente curar uma pessoa hipertensa, né? Infelizmente não, né, pessoal? Isso é um mito, a gente não consegue curar a hipertensão, né? O fator hereditário está presente em mais de 90% dos casos, né? E a pressão arterial não pode ser curada, porém ela pode ser controlada, como nós colocamos aqui, explicamos aqui anteriormente, né? Que existem os medicamentos, os antihipertensivos, e é importante a pessoa tomar o antihipertensivo, tomar esse medicamento sempre e não parar o tratamento. Esse é o principal ponto, gente. Se você que está vendo a nossa live, você é meu amigo ou minha amiga, você que está na audiência com a gente, né? Está escutando aqui o nosso programa, está vendo o nosso programa, olha só, gente, não pare de tomar o seu medicamento, né? Não pare de tomar. Se você foi diagnosticado como hipertenso, passou pelo médico, fez avaliações, né? Não pare de tomar o seu medicamento, né? É importante você dar continuidade, porque é ele que vai garantir, então, que a sua pressão fique nos níveis normais e uma série desses problemas aqui que nós elencamos ao longo do nosso programa sejam, então, você não tenha esses problemas, né? Ou sejam bem diminuídos, vamos dizer assim. Tá certo, pessoal? Legal o nosso tema de hoje? Então, pressão alta foi o nosso tema de hoje, né? Até trouxe o aparelho de pressão aqui, mostrei para vocês, né? Contei algumas histórias aqui a respeito do aparelho de pressão alta, o aparelho de pressão para medir a pressão, se ela está baixa ou alta, né? Justamente isso. E estamos falando aqui para vocês a respeito desse grande tema que é a hipertensão arterial. Então, o tema de hoje, muito legal, né, pessoal? Um tema importantíssimo e, com certeza, eu vou trazer esse tema em mais programas, em mais Saúde Já, né? Em mais semanas aqui nós vamos trazer esse tema. Porque vocês viram, né, pessoal? A questão do sal e a pressão alta é outra questão. Órgãos que são atingidos, né? Questão do infarto, questão do aneurisma, né? Questão de um rompimento de artéria, tá certo, gente? De um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Tudo isso são questões que nós vamos abordar aí nos próximos programas e não vamos deixar de falar da pressão alta. A pressão alta é um tema que sempre vai estar aqui com a gente. Porém, eu decidi colocar esse tema hoje e falar de uma maneira sintetizada, de uma maneira tranquila para vocês entenderem. Tá certo, pessoal? Nosso amigo, o seu Vardinho Soldeira, presente com a gente aí. Feliz aniversário, recentemente aniversário, né, do seu Vardinho. Então, hoje um tema importante que é o tema da pressão alta aqui no nosso programa, é o programa Saúde Já. Toda semana um tema para você, né? O nosso programa, como eu disse, eu fazia na rádio. Dessa vez a gente está usando as redes sociais, o Facebook e o Instagram, trazendo um tema para você. E se você tem algum tema, que você gostaria que a gente abordasse aqui, é só trazer para a gente, é só deixar inbox, né? Um tema que nós traremos aqui com o maior prazer, com o maior carinho, colocaremos aqui em pauta um tema de saúde para você. Toda semana o programa Saúde Já.
e hoje nós abordamos a pressão alta. Então, muito legal o programa, né, pessoal? Falamos do coração, falamos das artérias que estão ligadas ao coração e explicamos aí o porquê que a pressão pode aumentar, né? Elencamos aqui alguns fatores de risco e foi muito legal o programa de hoje. Tá certo, pessoal? Belezinha? Posso contar com vocês, então? Então, quarta-feira que vem, traremos mais um tema de saúde para você, o programa Saúde Já, a nossa live, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, o pessoal aqui no Instagram, ao vivo, tá certo, gente? Então, se você gostou do nosso programa, deixa lá a sua curtida, né? Chama os seus amigos para curtir a nossa página, compartilha também a nossa live, que é muito importante, mais informações de saúde vão chegar a mais pessoas. Valeu, gente? Belezinha? Então, estamos encerrando por hoje. Fica aqui o nosso agradecimento, né, pela audiência, pelo carinho, pelas participações e semana que vem estaremos de novo com mais um tema de saúde, com mais saúde já para você. Valeu, pessoal? Grande abraço e até mais!